Boa noite, está no ar mais uma edição do Câmara Saúde. E na edição de hoje nós vamos conversar sobre o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. E aqui comigo o médico urologista Cláudio Morales. Cláudio, seja bem-vindo então à TV Câmara. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui e estou à disposição. Doutor, nós já iniciamos falando sobre a importância da prevenção. Hoje o câncer de próstata é o segundo câncer que mais atinge os homens. Então a importância de falar sobre esse assunto. Exatamente, por ser o segundo câncer que mais atinge o homem nessa faixa etária dos 50 anos em diante, é muito importante nós falarmos na prevenção, no diagnóstico precoce, que com isso a gente aumenta a possibilidade de cura dessa doença. Então, pensando nisso, que se iniciou esse Novembro Azul, é um movimento que é internacional, que começou no Brasil há uns 4 anos atrás, com o Instituto Lado a Lado pela Vida, e ele não está só ligado ao câncer de próstata, também está pensando na saúde do homem como um todo. Mas como o câncer de próstata é uma doença muito prevalente, e como eu sou urologista, nós vamos falar principalmente nisso. Hoje existe um certo tabu entre os homens para a realização do exame. Também já é histórico que o homem ele procura menos o médico do que a mulher, Então, também falar um pouquinho sobre isso. Hoje existe ainda esse tabu, os homens fazem pouco o exame de prevenção? Ainda existe esse tabu, ele é muito menor, ele já foi muito maior. Eu clinico em Passo Fundo já há muitos anos. No início, nós tínhamos muito mais dificuldade em realizar esse exame e essa prevenção nos homens. Hoje, com todas essas campanhas que têm sido feitas nacionalmente, nós temos tido mais facilidade e temos tido uma procura maior de pacientes para fazer a prevenção. Mas, se tu comparar com as mulheres, ainda é um número muito baixo. No Brasil, estima-se que mais de 61 mil novos casos da doença este ano. Em Passo Fundo, esses números têm aumentado também, os diagnósticos têm sido maiores. Sim, e nós não temos em Passo Fundo um número, não temos uma estatística em Passo Fundo. Nós temos o nosso consultório, o nosso dia a dia. Sem dúvida isso aumentou. E o que mais me chama a atenção, desde o meu início da clínica em Passo Fundo, é que no início eu fazia muito diagnóstico de câncer tardio, de câncer incurável, em estágios mais avançados. E com essa campanha nós temos conseguido fazer o diagnóstico mais precoce e temos tido uma qualidade de vida melhor nesses pacientes. É justamente sobre o diagnóstico, Qual é a diferença de fazer ele ainda no câncer em um estágio inicial e já avançado? É a questão do tratamento e da cura, No estágio inicial tu tem uma chance de cura muito maior ou no mínimo de uma qualidade de vida maior. Se tu fizer o diagnóstico em um estágio mais avançado, tu vai ter pouca possibilidade de cura, E vai ter um paciente que vai se submeter a alguns tratamentos que têm uma morbidade maior e vão dar uma qualidade de vida inferior a esse paciente. Os sintomas também, eles aparecem normalmente e o paciente já vai procurar o médico quando sente o câncer já está num estágio intermediário ou avançado. Exato. Nós frisamos muito, que o paciente deve fazer a prevenção, deve procurar o médico, mesmo que não sinta sintomas. Por quê? Porque, como tu falaste, os sintomas só aparecem em estágios mais avançados da doença. E aí não há mais a possibilidade de cura. Quando o paciente procura, antes de ter os sintomas, e nós fizermos o diagnóstico precoce, nós podemos discutir com o paciente a necessidade de um tratamento mais radical e curativo, ou até de acompanhar esse paciente, mesmo sem fazer um tratamento radical. Mas não esperar os sintomas. Nós achamos que o paciente se beneficia se ele fizer o diagnóstico precocemente. E quais são os sintomas, para quem não procurou o médico antes, sente já os sintomas, quais são eles? Os sintomas de câncer de próstata não são específicos de câncer de próstata. Eu não gosto muito de falar em sintomas por causa disso. Às vezes tu assusta um paciente que tem um sintoma de câncer de próstata, mas por uma outra causa que não câncer. Então, não querendo assustar, os sintomas principais são uma retenção na urina, uma dificuldade para urinar, o aparecimento de sangue na urina e, nos casos mais avançados, dores no corpo, dores ósseas, que é quando o câncer se alastrou para outros órgãos, principalmente os ossos.
Assim, é justamente como o câncer de mama, quando é diagnosticado tardiamente, já normalmente se espalhou para outros órgãos, né? Sim. O câncer de próstata também acontece isso. Exatamente, principalmente para vasos linfáticos e para os ossos. São os primeiros pontos que ele invade. A faixa etária, hoje, os homens que devem fazer o exame de prevenção e também aqueles que têm mais chances, né, de possuir a doença. A faixa etária da prevenção recomendada é 50 anos, pela Sociedade Brasileira de Urologia. Aqueles pacientes que têm uma história familiar, porque um dos riscos da doença é a hereditariedade, um dos fatores de risco. Então, pacientes que têm familiares com câncer de próstata devem procurar aos 45 anos. Quanto a... Tu podia repetir a pergunta? Tu falaste a faixa etária, mas o homem deve ser indicado a fazer a prevenção antes. Com que idade, assim, o Ministério da Saúde indica que os homens comecem a procurar e fazer o exame regularmente? Tá, não, mas tu falaste na faixa etária e nos riscos, né? Nos fatores de risco. Então, assim, a faixa etária é essa, 50 anos em quem não tem nenhuma história familiar e abaixo dos 40, e aos 45 anos para quem tem história familiar. Abaixo dos 45 anos não há necessidade. Os fatores de risco principais são a hereditariedade, como eu já falei, a raça negra tem aumentado o índice de câncer de próstata e fatores alimentares também estão envolvidos, como a alimentação gordurosa, a carne vermelha, o álcool e a obesidade, o sedentarismo, também são fatores de risco. Esses hábitos aí, então, aumentam as chances da pessoa ter qualquer tipo de câncer, né? Então, não só o câncer de próstata. Os hábitos saudáveis aí são essenciais para que a pessoa evite a doença. Exatamente. Não são específicos para o câncer de próstata, né? Mas também estão nas causas do câncer de próstata também. Jovens com a doença, né? Ou adultos aí com menos de 45 anos são casos raros. Não conheço nenhum caso abaixo dos 45 anos. Depois de diagnosticado, então, né, o homem com o câncer de próstata, qual é o tratamento, né, para a doença? Falando no diagnóstico, né, como é que se faz o diagnóstico? O paciente nos procura, é feito um exame de sangue, que é o PSA, que como o pessoal todo já conhece, se faz o toque retal. Se o toque retal e o PSA, ou um ou o outro, ou os dois, levarem a suspeita do câncer, o diagnóstico é feito através de uma biópsia. Então é feito um agulhamento da próstata, retirado fragmentos e mandados a exame de patologia. Se confirmar o diagnóstico, nós vamos ver em que estágio está esse paciente, se é avançado ou se é localizado. Se for um câncer localizado, nós temos principalmente a cirurgia e a radioterapia como armas de tratamento. Eu prefiro, como cirurgião, nós preferimos primeiro a cirurgia, porque fazendo a cirurgia primeiro, nós temos como uma segunda arma a radioterapia. Se nós fizermos primeiro a radioterapia, ela não vai nos possibilitar fazer a cirurgia depois. A cirurgia pós-radioterapia é muito difícil, tem muito mais complicações. Então, nós recomendamos, no paciente com câncer precoce, bem localizado, a cirurgia e ou a radioterapia. Nos casos mais avançados, nós podemos fazer hormonioterapia ou até quimioterapia. Mais ou menos a duração do tratamento, ela varia aí conforme o caso? Como é que é um pouco o tratamento em si? A cirurgia, ela tem a duração da cirurgia, né? Depois o paciente é acompanhado para o resto da vida. São feitos exames anuais para ver se esse tumor recidivou ou não. Então se faz um acompanhamento anual com o paciente. Na radioterapia, a mesma coisa. E os outros tratamentos, como não são tratamentos curativos, também são para toda a vida. O paciente vai fazer um acompanhamento oncológico até o fim da vida. Doutor, então nós encerramos esse primeiro bloco do programa. Em alguns instantes voltamos então com mais informações sobre o Novembro Azul, que fala aí sobre a prevenção do câncer de próstata.
Estamos de volta com o Câmara Saúde, que nessa edição destaca o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Aqui comigo o médico urologista Dr. Cláudio Morales. Continuando então o nosso assunto, doutor, o tratamento hoje ele tem se modernizado. Como é que funciona em Passo Fundo o tratamento para o câncer de próstata? Sim, o tratamento de câncer de próstata, eu posso falar mais na cirurgia, que é a minha área. A cirurgia pode ser feita aberta, né, uma cirurgia tradicional, ou pode ser feita até por videolaparoscopia, né, com uma incisão menor e causando um menor dano ao paciente e uma recuperação mais rápida. Então, essa é o grande avanço aqui em Passo Fundo. E, nacionalmente, nós temos a cirurgia robótica, que também pode ser realizada com o mesmo sucesso da laparoscópica, mas com uma facilidade maior. Em termos de radioterapia, também houve avanço, né, porque nós temos hoje uma possibilidade de irradiar mais o local, com menos radiação no organismo do paciente, com menos efeitos colaterais. Também os medicamentos para hormônio e quimioterapia têm sido lançados novos medicamentos com um efeito melhor, melhorando a qualidade de vida mesmo daqueles pacientes que têm um câncer mais avançado, onde não há possibilidade de cura, mas se consegue dar uma qualidade de vida boa até o fim da vida. A recuperação dos pacientes, né, que passam pela cirurgia aí é longa e as chances de cura elas são altas? Então, as chances de cura na cirurgia e radioterapia são maiores que 90%. E a recuperação da cirurgia depende da técnica cirúrgica, né? No paciente com que é feita a cirurgia aberta, a recuperação se dá em torno de 3 meses. No paciente com cirurgia laparoscópica, a recuperação é bem mais rápida. Em questão de 30 dias, o paciente está de volta às suas atividades. E aqui no Hospital da Cidade, né, onde você faz o atendimento, existe também uma estrutura aí para receber pacientes, desde o diagnóstico, o tratamento, que é também referência, né, na região, no estado. Sem dúvida, nós temos tudo dentro do Hospital da Cidade. Nós temos para diagnóstico, nós temos ambulatórios, nós temos consultórios, nós temos laboratório, nós temos a biópsia, nós temos a patologia. Nós temos toda a possibilidade de tratar o paciente como um centro de referência no município, para toda a região, tratar o paciente como um todo. A questão financeira também às vezes preocupa os homens para procurar ou fazer a realização do exame. Hoje o exame já é feito pelo SUS e o tratamento também o paciente consegue fazer através do Sistema Único de Saúde? O paciente consegue fazer o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, a consulta também por urologistas que atendem na rede do SUS, né? E o Hospital da Cidade também tem médicos que atendem nessa área pelo SUS. Os exames de prevenção também podem ser feitos pelo SUS? Também pode ser feito pelo SUS. Doutor, para quem está recebendo hoje, né, o diagnóstico, os homens, né, que têm a suspeita aí de ter alguma doença, algum problema na próstata, né, quais são as recomendações? Para quem já tem o diagnóstico ou para quem ainda não tem o diagnóstico? Para quem ainda não tem o diagnóstico, né, primeiramente, quem tem os sintomas aí está pensando em procurar um médico? Mesmo não tendo sintomas, estando na faixa etária dos 50 anos para cima, deve procurar um urologista. Não necessariamente que vai fazer todos os exames, que vai fazer a biópsia, mas procurar um urologista para que seja avaliada a sua situação e que com essa avaliação se discuta, paciente, médico e familiares, qual a melhor maneira de manejar isso. Qual a maneira de fazer o diagnóstico, qual a melhor maneira de tratar. Isso é uma coisa que é feita em conjunto, né? Não é ditado de médico para paciente. Nós vamos expor ao paciente todas as possibilidades e o paciente, junto com o médico, vai escolher qual a melhor maneira de manejar a doença. Importante que a família também incentive, né, os homens, como falávamos no início do programa, ainda tem uma certa restrição em procurar o médico, em procurar o diagnóstico, o tratamento, então que a família ajude a incentivar o homem aí a buscar, então, a consulta, buscar a realização dos exames. Isso já é bem incentivado, sabe? A gente nota que a maioria dos pacientes que vêm porque a filha recomendou, porque o filho recomendou, porque a esposa recomendou, isso já acontece mais. O homem vir espontaneamente é que é um pouco menos, mas já tem bastante paciente que vem espontaneamente, olha, eu estou na idade, quero fazer os exames, quero ver como é que eu estou,
não quero, né, ter um diagnóstico mais tardio. Nós falamos da idade mínima, 45, 50 anos. Sim. Tem também uma idade máxima aí dos pacientes que desenvolvem a doença? Sim, essa pergunta foi muito boa. A partir dos 70 anos não se recomenda mais fazer a prevenção, porque aumenta muito o número de pacientes com câncer depois de 70 anos, mas são cânceres muito lentos, de crescimento muito lento, que crescem de uma forma indolente. Provavelmente um paciente que faz o diagnóstico de câncer de próstata aos 75 anos não vai morrer do câncer de próstata, vai morrer de alguma outra doença cardiovascular ou até da velhice mesmo, antes de morrer pelo câncer de próstata. Então, não é recomendado. É claro que se vê um paciente com 75 anos, mas que tu veja que ele tem uma saúde muito boa e que ele vai viver provavelmente além dos 95 anos, vai chegar aos 100 anos, provavelmente, porque o paciente é saudável, não tem mais nada. Então, tu pode fazer. Isso é uma coisa, como eu te disse, vai ser conversado entre o paciente, o médico e a família. Se chegar um paciente com 75 anos, muito debilitado, que tenha outras comorbidades, como diabetes, pressão alta, infarto, derrame, não tem por que tu submeter esse paciente a uma biópsia, a um tratamento cirúrgico, ou radioterápico, se essa doença vai levar ainda uns 15 anos para se manifestar. Provavelmente o paciente vai morrer antes. Então, isso tudo é discutido com a família e com o paciente. Cada caso é um caso. No caso das mulheres, né, o câncer de mama, ele tem um índice de mortalidade muito alto ainda. O câncer de próstata, ele já é menos agressivo, os índices de morte são mais baixos. Ele é um câncer de um crescimento mais lento, sem dúvida, né? Do diagnóstico até o óbito, normalmente leva mais de 10 anos. Existem cânceres mais agressivos que levam ao óbito mais rapidamente, que tu precisa tratar mais rapidamente. Mas, em geral, é um câncer de crescimento lento. Por isso existe uma polêmica hoje em dia de que nem todos os homens deveriam fazer, que não deve se fazer essas campanhas. Na verdade, eu acho que precisa fazer. Não precisa todos os homens fazerem o diagnóstico, todos os homens fazerem os exames. Mas eu acho que todos os homens devem procurar o médico e conversar sobre isso, porque é uma doença que tem uma prevalência alta e que eu acho que deve ser olhada com atenção. O câncer, né, já em estágio avançado, o câncer de próstata, ele pode deixar outras sequelas no homem. Existem algumas dúvidas aí com relação à própria fertilidade do homem. Essa questão, como que é, né, para esclarecer para a população? Não, a fertilidade, certamente, qualquer tipo de tratamento vai levar à infertilidade. A cirurgia, a radioterapia, a hormonioterapia vão mexer nessa área, assim como também vão mexer na potência sexual. Mas são coisas que têm que ser vistas caso a caso, têm que ser tratadas caso a caso. Tu acredita que essa questão ainda assusta um pouco os homens que recebem o diagnóstico? Sim, sem dúvida. É o que mais assusta. Para que então os homens que estão recebendo hoje, né, o diagnóstico, infelizmente, descobriram a doença, já está em estágio inicial ou avançado, quais são as recomendações, né? A mudança de hábito, todas essas questões aí devem ser levadas em conta. As mudanças de hábito, na verdade, deveriam ser tomadas antes, né? Não já com o diagnóstico. Então, na verdade, o paciente que já tem o diagnóstico, nós temos que escolher o tratamento correto para ele. Tem que ser discutido, tem que ser bem avaliado, cada caso, e aí vai ser escolhido, junto com o paciente, qual o melhor tratamento para aquela doença dele, para aquele estágio em que ele se encontra. Cada caso vai ser diferente um do outro, mas precisa ser visto por um profissional da área. O tratamento, ele também pode ser conciliado com um tratamento psicológico. O hospital oferece esse suporte também para os pacientes? Sem dúvida, é uma equipe multidisciplinar. O hospital tem todos esses profissionais à disposição. O hospital tem residência em todas as áreas, tanto médica, quanto enfermagem, quanto fisioterapêutica. O hospital tem todo esse staff, né, à disposição do paciente. Hoje na região são atendidos aí pacientes de diversos municípios, não só de Passo Fundo. Os homens, né, que moram no interior, eles têm mais receio em procurar a realização do exame? Como é que é essa questão assim? Não, eu acho que algumas vezes até o homem do interior, ele é mais consciente e se cuida mais, né? Às vezes o homem da cidade, pela
correria do dia a dia, se preocupa menos com a sua saúde. O homem do interior é um homem mais pensativo, né? Pensa mais, tem mais tempo para meditar e para prestar atenção nas campanhas e tal. E vem bastante, não existe assim um preconceito maior no interior do que na cidade, não. Cláudio, antes de encerrarmos então o programa, queria que tu reforçasse, né, a importância da campanha do Novembro Azul e do homem não procurar cuidar da sua saúde não só nessa época, né, mas o ano inteiro. Exato. O Novembro Azul, na verdade, ele é uma campanha para conscientização, para que a gente relembre isso tudo. Não é nesse mês que nós vamos fazer todos os exames e vamos deixar os outros meses sem fazer nada. Então, ele foi criado para aumentar assim, a conscientização do homem com o cuidado da sua saúde global, não apenas o câncer de próstata. Então, é nesse sentido que existe o Novembro Azul. E o que eu gosto de ressaltar é que o homem, não só no câncer de próstata, mas nas doenças do coração, em outros tumores, que o homem nunca espere estar sentindo algo, ter algum sintoma para procurar. Que faça prevenção, que procure o seu médico. Pode começar pelo seu clínico geral de confiança e vá atrás de fazer exames para tentar fazer um diagnóstico precoce de algumas doenças e até a prevenção de outras. Não esperar pelos sintomas. Cláudio, então agradeço, né, a tua participação no nosso programa. Também agradecemos a você que esteve em casa nos acompanhando. Hoje a edição do Câmara Saúde então falou sobre o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata e incentivo ao cuidado da saúde do homem. Nós voltamos então na próxima semana com outras informações.